Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade, eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Dando sequência ao nosso estudo sobre causas de maldição, né? Ou seja, causas de castigo, o que vai causar um castigo. O que causava, quando você era criança, você sofreu um castigo do seu pai, da sua mãe, né? O que causava um castigo? Dependendo do teu erro, qual que era a pena que você sofria, né? O castigo, ele serve para punir, e essa punição tem o objetivo de corrigir, né? Corrigir, né? De fazer a pessoa pensar que aquilo que ela fez está errado e que ela precisa voltar para o caminho. Tá? Então é importante que você tenha esta compreensão. Nós vamos falar da causa 3 agora. Nós falamos no vídeo passado sobre a causa quebra de aliança com Deus, né? Apostasia, né? Que ainda estava dentro da causa 2. Causa 2 fala da quebra da aliança no casamento, através de um adultério ou divórcio. Geralmente o divórcio ele acontece por causa de um adultério. Geralmente. É muito difícil, gente, ter divórcio sem traição. Ou sem algum pecado sexual. Entendeu? Vamos supor que você casou e vocês casaram em pecado. Antes de vocês casarem, vocês já tinham relação. Então, é bem possível que depois que vocês casarem, vocês vão passar por uma prova terrível, chamada prova da aversão. Aquilo que era prazer no namoro, mas era um sexo ilícito, se torna repulsa, se torna nojo, se torna assim, um negócio que você não quer ficar perto da pessoa depois que casa. Depois que legaliza, né, porque era um espírito maligno que estava inspirando vocês a ter aquela relação. Né? Entenda que toda vez que nós pecamos, que nós fazemos algo errado, nós estamos fazendo a vontade do maligno. Então a gente vai sofrer, né, uma pena por causa disso. Então, o divórcio ele pode ser fruto disso, né, de um pecado sexual lá antes de casar, ou depois de casar até certo, beleza, sem pecado sexual, mas um dos dois, depois que casa, adultera, né? Então, geralmente, o adultério vai produzir um divórcio lá na frente. Então, a gente falou sobre a quebra da aliança no casamento. Agora, nós vamos falar sobre idolatria, tá? Idolatria. A idolatria, ela também destrói o nosso relacionamento com Deus, tá? A nossa comunhão com Deus. Olha só o que diz aqui. Todo pecado é uma violação de algum tipo de relacionamento. A idolatria é um pecado contra o próprio Deus. Então você tem que ver lá o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20. Leia aí na sua casa. Pega a sua Bíblia e leia. Você vai entender muito bem o que está dizendo ali. A idolatria é a sutil e maligna incorporação da fé desvirtuada. É um tipo de fé? Mas é uma fé desvirtuada. É uma fé na mentira, é uma fé no engano, na vaidade do próprio coração da pessoa. Veja duas maldições impostas pela idolatria. Então existem dois castigos que acontecem quando você comete o pecado de idolatria. Qual que é? A pessoa se torna igual ao ídolo que ela adora. O que acontece? Você adora um ídolo, você sofre uma permuta de identidade, ou seja, aquilo que aquele ídolo você vai se tornar igual a ele. O ídolo para a pessoa passa a andar, a falar e ouvir, né? Então a pessoa vê naquela idolatria, naquele ídolo, alguém realmente que pode resolver o problema dela. Então ela vê divindade naquele ídolo, né? E etc. E a pessoa se torna, então a pessoa recebe de volta aquilo que ela está vendo no ídolo, né? A pessoa se torna espiritualmente cega, surda, muda, inerte, insensível como o ídolo.
Então a pessoa, ela não... Ela entrega a fé dela para aquele ídolo e ela recebe aquilo que aquele ídolo é. Ou seja, né, ele não é nada, ele é apenas um ídolo. Quanto mais o ídolo se torna ativo para a pessoa, tanto mais a pessoa se torna passiva e embrutecida como o ídolo. Esta é a inviolável lei do mundo espiritual. Somos transformados à semelhança daquilo que cremos. Então, se eu creio que Deus é o supremo criador da família e a minha vida é dele, eu vou ser transformado de acordo com aquilo que eu estou depositando a minha fé. Então, eu vou tratar a minha família como Deus a trata. Então, eu vou ser bom para a minha família. Né? Então, nós somos transformados na semelhança daquilo que cremos. Então, eu serei um homem de família, se eu creio que Deus é o Deus da família. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Isso está no Salmo 115, versículo 4 ao 8. Diz assim: obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Daí olha o que diz esse versículo, se a pessoa adora um ídolo. Semelhantes a eles sejam os que o fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, você vai se tornar semelhante ao seu ídolo. Você vai ser uma pessoa embrutecida de entendimento. Você não vai ter visão espiritual. Né? Você vai ter uma vida difícil. Né? É muito comum vermos pessoas que tiveram um grande envolvimento com idolatria ou que também carregaram, né, imagens, né, terem problemas de fraturas, fortes dores nas juntas, dores nos ossos, dores e peso na coluna, extrema cegueira espiritual e etc. Elas tornam-se pessoas rígidas, quebradiças e insensíveis, né, como os ídolos que elas adoram. Engano e desproteção espiritual também é uma outra consequência desse pecado de idolatria. Sempre que vamos a Deus ou buscamos inspirados pelos ídolos no nosso coração, isso nos será por laço. Seremos enganados, vítimas da nossa própria idolatria. Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Tá? Então, quando você levanta um ídolo no seu coração, você vai ter uma resposta de acordo com o seu ídolo. Né? Na idolatria, o próprio Deus endossa o engano do nosso coração. Esse é um dos piores tipos de juízo. Né? Usando uma brecha, entidades demoníacas camuflam-se através da identidade dos santos, parentes mortos, orixás e etc. A principal artimanha de Satanás é a religião. Não é de se espantar que as maiores atrocidades da história são praticadas em nome da religião. Eu sei que a gente tem um entendimento errado aqui de religião, tá, pessoal? Ele não está falando aqui de você ter uma fé, ele está falando aqui de você defender religião. Tá? São coisas diferentes. Uma coisa é você ter fé em Deus e em Cristo. Outra coisa é você seguir uma religião. Tá? Por isso que eu falo sempre que é importante você ler a Bíblia. Tá? Leia a Bíblia. A idolatria é o ramo do ocultismo que trabalha no campo da proteção. É quando as pessoas buscam proteção ou favores em uma fonte espiritual que não é o Deus verdadeiro. Tá? O que na verdade ocorre é que nessas mesmas áreas em que essas entidades supostamente prometem proteger e favorecer, elas desempenham uma função oposta, causando assim uma dependência espiritual cada vez maior do ídolo. Ou seja, eu vou dar um exemplo. A pessoa fala assim: eu quero... faz um trabalho lá, tipo o pessoal mais da parte do ocultismo, né? Faz um trabalho lá para ter um homem. Né, para ter um amor. Quanto mais essa pessoa faz trabalho, mais crise ela tem com esse amor, mais difícil é a vida dela sentimental. Entendeu?
ela nunca consegue realmente ter uma família, se satisfazer num relacionamento saudável cristão. Não consegue, porque ela está buscando no ídolo e está entregando aquele relacionamento para aquele ídolo. Então o ídolo devolve para elas o contrário daquilo que ela está pedindo. Entendeu? É assim que funciona. Por isso, é comum, por exemplo, observar pessoas devotas ao São Cristóvão, por exemplo, protetor dos motoristas, sofrerem inúmeros acidentes automobilísticos, pessoas devotas a Santo Antônio, protetor do casamento. Meu pai tinha o nome de Antônio e o nome dele foi consagrado a esse santo. Ele ganhou esse nome no... Minha avó parece que batizou ele na macumba, tá? Lá com o pai de santo. Eu não lembro se era candomblé ou o que era. Sei que ele foi lá para o pai de santo. E ele ganhou o nome de Antônio. Protetor do casamento. Meu pai casou com a minha mãe, teve várias mulheres, vários relacionamentos, nunca foi feliz no relacionamento. Né? E nunca fez ninguém feliz. Né? E você leva para o sincretismo o nome Santo Antônio, né? Para o sincretismo das religiões afros, o Santo Antônio é o mesmo Ogum. Tá? Então é muito sério isso aqui, que é o deus da violência. Então meu pai era um homem muito violento. Ele tinha todas as características. Ele era um homem prostituto, que não tinha casamento, e um homem violento. Se divorciando várias vezes e sofrendo de solteirice. Pessoas devotas a Iemanjá, protetora do amor, caindo em desgraça sentimental e familiar. É normal a gente ver nesse mundo artístico, né? Eles são devotos a Iemanjá. Pode ver o relacionamento dos artistas, nunca funciona. Protetor do amor, caindo em desgraça sentimental e familiar. Devotas a Santa Luzia, protetora dos olhos, sofrendo de problemas nos olhos ou cegueira sentimental. No sincretismo, Santa Luzia é o Cupido. Pessoas devotas a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Estão sempre enfrentando desastres e perdas irreversíveis. E assim por diante. Então, existe, gente, o Deus verdadeiro. Você pode ir direto a Deus. Você não precisa pedir para ninguém, entendeu? Né? Se você crê que Jesus é o Salvador, então Jesus é a porta para você entrar e ir direto no Pai. Falar direto com o Pai. Você não precisa de ninguém intermediando essa tua relação com Deus, entende? Ninguém dificultando. É você e Deus, Ele é teu Pai. Você tem que ver Deus assim, como teu Pai. Leia lá o primeiro mandamento, você vai ver o que Deus fala. Né? Porque se você coloca outra coisa entre você e Deus, você não está buscando Deus. Você não está falando com quem manda. Você tem que falar com quem manda. Né? Você tem que falar com o Eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo de forma perfeita. Tá certo? Não estou aqui ofendendo a fé e a crença de ninguém, gente. Eu apenas estou trazendo coisas da Bíblia. Está na Bíblia. Tá? Isso aqui não é religião, tá? Não defendo nenhuma placa de igreja, eu estou falando da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, tá? Importante você ler a Bíblia. A Bíblia tem as respostas, certo? Se você for olhar as religiões, nenhuma está certa, tá? Nenhuma religião está certa, tá? Então, toda religião tem um monte de coisa ali que não bate com o que você lê na Bíblia. Tá? Então, é importante que você leia a Bíblia. E o que você entender, você vai aplicando. E quanto mais você vai lendo, aprendendo, entendendo, mais você vai percebendo. Vai abrindo a sua visão. Tá bom? Então, não me levem a mal. Não estou aqui atacando a fé de ninguém. Se a pessoa acha que ela deve ter um ídolo, adorar um ídolo, é um direito seu. Eu estou apenas aqui passando conhecimento. Tá? Não estou de forma alguma aqui desrespeitando a fé de ninguém. As pessoas creem da forma que elas querem. Né? E elas vão ter... a sua crença vai te levar a um resultado. Então, veja como está a sua vida. Né? Deus tem uma vida de paz e de bênção para você. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe. Esse é mais um vídeo aí do canal. Aqui embaixo na descrição vai ter um link para você se inscrever nos meus canais. Também comente. Eu preciso que você comente aqui embaixo, compartilhe e dê aquele joinha assim que é muito importante, para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz e conhecereis a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.